Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez este que é o seu Programete de História Pública. Um podcast que se propõe a cada semana levantar discussões interessantes, que tem um acordo contigo, que é levar aos seus ouvidinhos o melhor conteúdo possível, né? Apesar de vários pesares e da nossa luta para estar aqui a cada semana com microfones ligados e promovendo esse debate. Eu sou o Pablo Magalhães e que honra é fazer parte agora do seu dia, você que está indo para o trabalho, para a escola, você que está malhando agora, você que está fazendo suas atividades domésticas, ou você que está estudando, que usa o historiante aí para estudar. Tem essas pessoas também, né? Que bom que estamos juntos e eu estou aqui acompanhado dos meus amigos, né? Estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o Soviete na beira do Rio São Francisco e desde então, com 2 botijões de gás, luta contra o capitalismo. Camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? 2 botijões, mas não é pra fazer atentado terrorista não, viu, gente? É só economia mesmo. É aqui analisando, né, nossa extrema-direita, que oficiais do exército com seu aparato militar não conseguem um golpe de estado contra o idoso, ou a extrema-direita que leva cadeirada nas costas, que dá morredeira quando a Polícia Federal chega, entupimento, né? Por aí vai, a extrema-direita super forte, tipo Rambo. É isso aí. Bom, temos aqui também ele, o homem das Minas Gerais, que trabalha na escala 20x0. Se é que isso existe, ele inaugurou aí. Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Estamos aí, ó, firmes e fortes. Nem tanto firmes, nem tanto fortes, mas estamos aí. A escala 20x0 existe ou é coisa da nossa cabeça? Existe e ela está sendo uma realidade na minha vida nos últimos tempos. Não desejo isso a ninguém. E também temos aqui ele que hoje chegou diferente. Ele chegou com um corte especial, diretamente dos anos 80, Los anos 80. O editor-chefe do Portal Águia, Eliezer Fernandes. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonathan da nova geração. Estou aqui representando os jovens, né? Com meu corte de mullets anos 80. E muito feliz aqui com o meu novo corte de cabelo. E é isso aí, pessoal. Estamos aí para participar com o pessoal, com o time do historiante aqui, para falar do tema que o Kleber já adiantou aí. E eu ofereço aqui meu apoio ao camarada Felipe Monsanto, que tá aí trabalhando na escala 20x0. Eu passo aqui minha nota de protesto contra esse trabalho exploratório aí do capitalismo. Valeu, jovem. Beleza, tem novidade lá no Portal Águia? Tem sim, tem um artigo que foi publicado essa semana sobre o filme A Substância, que é um filme aí que tá dando o que falar, escrito por nossa colunista da Costa Rica, Caroline Prado. Tem também um artigo da semana passada sobre a ONU e as organizações internacionais, que é um editorial do Portal Águia. Confiram lá. Beleza. Como vocês já sabem, quem é ouvinte aqui já sabe, né? O link para o Portal Águia está na descrição desse episódio. O Portal Águia é nosso parceiro de conteúdos, então clique aí, vá lá, tem muito conteúdo bacana para você se informar. Hoje é dia de falarmos sobre... Bom, você que vive no Brasil já sabe o que está acontecendo, né? Militares planejaram um golpe de Estado que previa o assassinato do presidente eleito, do seu vice e de um juiz do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso com aval, organização, né, e liderança do presidente da época, que era o Jair Messias Bolsonaro. Hoje a gente vai falar sobre esse golpe de Estado que não foi, essa extrema-direita que se organiza, esses militares que querem golpear o Brasil
Esse Brasil que já tem uma tradição bem longa de golpes de Estado, né? Vamos falar sobre isso aqui também, afinal é um podcast de história. Mas antes vamos para a Central de Absurdos da Podosfera, a marmota da semana, que é uma curadoria aí muito bem selecionada de Kleber Roberto. Marmota da semana. Muito bem selecionada, mas extremamente difícil de selecionar, porque é um absurdo atrás do outro. E o absurdo dessa semana, ele veio direto do G1, que é o homem branco paga R$10 a homem negro para açoitá-lo com cito em Minas Gerais. Isso aqui, quando eu ouvi a cena, assim, eu disse, não estou vendo isso aqui em pleno 2024. Mas a notícia é a seguinte: um homem negro foi agredido com cintadas nas costas por um homem branco que ofereceu R$10 para espancá-lo. A agressão ocorreu em frente a um bar no centro de Itaúna, no centro-oeste de Minas, por volta do dia 10 de novembro. Mas o vídeo começou a circular na internet recentemente. O agressor foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 21 de novembro, e é investigado por racismo e tortura. Inicialmente, a vítima, Djalma Rosa da Costa, de 45 anos, havia sido identificada pela polícia militar como uma pessoa em situação de rua e, segundo o próprio agressor, é dependente de drogas. Porém, a prefeitura de Itaúna informou que Djalma não é morador de rua, tem casa e familiares e faz acompanhamento para dependência química no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, desde 1995. Aqui continuando a reportagem, outro trecho. Em entrevista à TV Globo, o agressor José Maria Vilaça, de 44 anos, disse que o vídeo foi gravado há cerca de 15 dias, com o consentimento do homem agredido. Sinceramente, a pessoa... Mas vamos continuando aqui. Afirmou ainda que ambos são usuários de drogas e que, naquele dia, os dois usaram entorpecentes. O agressor se apresenta dizendo, aqui entre aspas, Pará de Minas e região, aqui é o Deus é mais. Esse ano é o Deus me livre. Durante a gravação, ele faz comentários desconexos enquanto a vítima aparece ao fundo sem camisa. O agressor continua com falas confusas, misturando temas como as últimas eleições dos Estados Unidos, Lula e Bolsonaro. E aqui em outro trecho, na reportagem, após açoitar o homem, o agressor finaliza o vídeo dizendo Deus é mais. Em plena semana da consciência negra, né? Sai essa reportagem assim que a pessoa fica estarrecida. O instinto capitão do mato que não sai do nosso racismo estrutural. Vou contar que essa semana tá tendo a Semana de Africanidades lá no IFAL. Hoje pela manhã teve uma fala muito interessante de uma palestrante, ela é socióloga já aposentada do Estado, enfim. E ela falava sobre a forma como... a perspectiva dela era a perspectiva mais religiosa, porque ela era do candomblé, ela queria falar sobre como as religiões de matriz africana elas são violentadas a cada dia, né? Só que ela falou uma coisa muito interessante e é bom a gente falar, né? A sensação de submeter alguém que você considera inferior a um tratamento violento, que era o que era permanente no período da escravatura, permaneceu como traço característico de grande parte da classe média branca e da elite brasileira que a gente tem hoje. Então, existem traços de permanência do período escravagista na cultura brasileira contemporânea que são, enfim, atestados de como a gente ainda vive no período pré-abolição. A abolição foi puramente legal. Ela não é, de fato, ela não é real. Ela é puramente da lei. De fato, vivemos ainda num período escravagista, ao menos culturalmente, né? Ainda tem um agravante. A pessoa não tem problema mental, mas tem dependência química, né? A pessoa que foi açoitada. E aí já é outra questão. Ela tem dependência química. Essa população de rua também, e os usuários, eles são vistos como lixo humano, como animais. É um processo de animalização típico do período escravagista brasileiro. É ainda mais absurdo. Eu vi o vídeo. É uma coisa, sei lá, velho, grotesca.
extremamente grotesco. Como eu digo que é complicado, a gente pode dar uma medalha aí de latão enferrujado para os alunos, né, da PUC, que estavam com aquelas falas racistas contra os alunos da USP durante uns jogos, assim, universitários. E depois de outra universidade, agora que me fugiu o nome, eu posso até pesquisar aqui, que durante uma atividade do curso de Direito, os alunos colocaram um cartaz na porta de uma sala, dizendo que a sala era somente para alunos brancos. Aí depois estavam dizendo que era uma simulação de uma atividade falando sobre a história da segregação racial, mas, né, estamos aí numa semana que já está tendo tanta coisa disso aí e vem mais uma dessa, complicado. Como eu disse, é cada vez mais difícil a gente selecionar o absurdo. Ainda teve aquele prefeito lá, o prefeito que revogou o feriado sei, da consciência negra, porque disse que não tinha racismo lá. Eu vi. É como eu disse, gente, é complicado. Quando eu falo que é difícil achar a reportagem para Marmota, é difícil, porque é um absurdo por dia, ou mais. Tem uma fala que você teve a respeito do que a socióloga falou, né? Da coisificação do ser humano. A questão do cara ele ser dependente químico, ele ser uma pessoa negra, ele ser uma pessoa que já está em um estado de... Ele está debilitado, né, por conta de questões sociais, enfim, muitas das vezes envolvido por conta de pobreza, e aí vem toda uma questão do alcoolismo, de drogas, tudo, enfim. E é muito fácil, e a gente sabe que no Brasil a população negra ela sofre muito com essa questão, é uma das populações que mais sofrem com questão de dependência química. Você usar uma pessoa dessa como de uma forma tão pejorativa como esse cara usou e como fez, mostra que a gente como sociedade, a gente já tá assim, o mundo acabou em 2012 realmente, e a gente tá aqui, ó, pelo inferno mesmo, porque, ó, é horrível, sabe, é horrível ver uma coisa dessa. Eu não vi os vídeos ainda, dessa situação, não sei nem se eu quero ver, mas eu vi a questão da aluna da... Eu vi a questão da aluna da PUC, da aluna de Direito da PUC de São Paulo, que foi expulsa do estágio e do emprego por conta de falas racistas. Coisa tem que ser usado assim, a coisa tem que ser assim, igual esse cara que bateu, que açoitou o senhor que é dependente químico, também tem que pagar, assim, não pode passar pano para racista, não pode deixar leve a coisa, não. Só para complementar rapidinho a fala de Felipe, que depois de 2012, né, estamos no inferno, lembrei daquela fala de Aldous Huxley, será que a Terra não é um inferno de outro mundo? Catiane e eu aqui, a gente gosta bastante de estudar sobre espiritismo, e na crença espírita há chances, né, o que os espíritas falam, de que a Terra realmente seja um lugar de é tipo um purgatório, né, um lugar de... como que é o nome? De redenção. É como se você vem aqui quando você tá precisando pagar seus tipo pecados. Umbral, né? Tipo umbral. Então, existe toda uma religião, Kleber, que acredita que a gente veio aqui para balancear o karma por vidas passadas. Então, não sei se é o que você acredita, mas tem uma boa galera aí, principalmente aqui no Brasil, que acredita que a gente veio para cá e aqui é o inferno mesmo. Eu acho interessante a perspectiva dos espíritas, porque tem uma linha espírita que é baseada em Platão. O Platão ele defende na filosofia grega que existe tudo que existe aqui, na verdade, é uma reprodução mal feita daquilo que existe no mundo das ideias. Aquilo que existe no mundo das ideias é perfeito. O mundo das ideias, para Platão, ele usa um mito para contar sobre essa história, que eu esqueci o nome desse mito, não é o mito da caverna, não. Ele conta a história de alguém que morreu
sua matéria foi aos céus, e ele chegando lá, assim como todas as outras almas, ele teve que beber a água do rio do esquecimento. Esse rio do esquecimento faria com que ele esquecesse toda a vida que se passou, e ele, habitando lá no mundo perfeito das ideias, ele aguardasse o momento em que ele tinha que retornar para a Terra, né? Ele seria novamente designado para ocupar um corpo, etc. E tal, nascer novamente. Então ele trabalha com essa ideia do mundo das ideias, esse mundo perfeito onde a gente habita, que seria, na verdade, aquilo que é perfeito, é onde a gente deveria estar. Que aqui é só uma reprodução mal feita. No Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Allan Kardec, ele fala tanto de Sócrates quanto de Platão no início, e fala como que tem um relacionamento entre as ideias de Sócrates e Platão e as ideias de Platão, Jesus Cristo e o Espiritismo. Ele correlaciona todas essas ideias. Mas assim, é um papo bem filosófico, assim, mas se acredita nisso, Kleber, não sei se você não sei se você gostaria de se aprofundar, mas tem bastante gente que estuda sobre isso. O materialismo fala mais alto. O Platão e o Kardec cita Platão e Sócrates porque ele tem receio de citar Aristóteles, porque Aristóteles derrubou tanto Platão quanto Sócrates. Mas pelo ponto de vista do materialismo, pelo ponto de vista do materialismo histórico, não tem como você levar a sério a crença espírita. É crença, né? Então, realmente, uma coisa não bate com a outra. Tem que ser muito mais intuitivo. Eu gosto de justificar, saindo pra caramba do tema aqui, gente, mas desculpa. Eu gosto de justificar a parte da racionalidade se encontrando com o espiritismo através da teoria de Jung. Porque o Jung meio que ele amarra um pouco as coisas, porque ele estudou sobre paranormal, sobre um monte de coisas que eram considerados fenômenos estranhos, e amarrou isso com a psicanálise na época, que tinha uma base científica. E aí ele tentou usar métodos meio parecido com Allan Kardec, só que de uma forma mais voltada à psicologia. E aí, pra mim, faz um pouco mais de sentido quando eu vejo por essa perspectiva. Mas se você colocar métodos científicos, usar as coisas de uma forma mais materialista para analisar, realmente não dá pra seguir, não. E você sabe que o que salvou... E você sabe o que fez o Jung ele ir para essa área da psicologia? Foi ele ter sido adepto ao nazismo. Ele foi adepto ao nazismo durante um tempo, e depois, através dos estudos e através das leituras de Allan Kardec, ele foi para a área da psicologia, e aí que ele começou. Eu descobri isso em um filme. A minha terapeuta, ela trabalha com a linha junguiana. E eu vi isso num filme, eu mandei pra ela na hora. Eu peguei e falei assim, é verdade? Ela pegou e falou assim, é verdade. Aí numa sessão ela me explicou. Como assim você é nazista? Eu peguei e falei assim, cara, o cara é mó idealista assim, tal, a linha dele é mó pra dentro, a parada, e o cara tinha apologia ao nazismo. Sabia disso não. Infelizmente, quando eu pego assim as coisas, eu vou exatamente por essa questão. Vou ver o materialismo, questão materialista, aí vou lá para Marx, materialismo dialético, e aí, digamos que essa questão religiosa vai por água abaixo. Mas a gente lembra, né, que quando vem aquela frase, né, a religião é o ópio do povo, o pessoal acaba vendo de um lado, pensando que está sendo dito ali que o ópio é droga. Só que na época, quando foi escrito, o ópio era um remédio, um apanágio, digamos, a dipirona, vai aliviar as dores do trabalhador. Então, era quando diz a religião é o ópio do povo, a religião é o dipirona, é a aspirina, vai aliviar a dor do trabalhador que está sendo ali explorado. É o único local onde o trabalhador ele vai se sentir acolhido. Importante, acolhido. Porque aí ele chega num lugar que vira para ele e diz que Deus o ama, que ele é perfeito aos olhos do Pai, e que Jesus veio por ele e morreu por conta dele. Ele se sente importante.
Simbora para o nosso giro de notícias, começando aqui com uma notícia diretamente do G1. Bolsonaro indiciado por tentativa de golpe. O que se sabe até agora? A Polícia Federal entregou nesta quinta-feira, dia 21, ao Supremo Tribunal Federal, STF, o inquérito que investigava a tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outras 36 pessoas foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A investigação aponta uma organização estruturada e coordenada para manter Bolsonaro no poder após sua derrota nas eleições de 2022. BBC. Como funcionava a organização que planejou o golpe pró-Bolsonaro, segundo a PF? Um golpe extremamente organizado, com tarefas bem definidas e estruturada em pelo menos 6 núcleos. Era assim que, segundo a Polícia Federal, funcionava a organização criminosa da qual faria parte o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outras 36 pessoas que planejavam dar um golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 22. Quando Bolsonaro perdeu para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O grupo foi indiciado nesta quinta-feira, dia 21, pela Polícia Federal. O indiciamento é a etapa na qual a Polícia Federal encaminha o resultado de suas investigações à Justiça, no caso, ao Supremo Tribunal Federal, o STF. UOL. Digital em foto e BO de batida de carro levaram PF a Kid Preto, que tramou morte de Moraes. A Polícia Federal encurralou o Major Rafael de Oliveira, o Kid Preto, ligado à Operação Copa 22, missão golpista concebida para prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes do STF em dezembro passado, a partir apenas de uma foto no celular do militar. Na imagem, o Major, entre aspas, Joy, como é conhecido na caserna, empunhava a carteira de habilitação de um terceiro, cujos dados usou ilicitamente para conseguir uma linha telefônica sem ser identificado. O número de telefone cadastrado com dados roubados foi usado pelo Comando de Ações que o Kids Pretos colocaram na rua. No final, ela acabou abortada. As informações pertenciam ao dono da CNH, fotografada por Joy, um terceiro de boa-fé, entre aspas, que bateu no carro do Major um mês antes da ação clandestina contra Moraes. O que despertou os investigadores não foi apenas o documento, mas o indicador esquerdo de Joy, que aparecia na foto segurando a CNH. A PF conseguiu extrair e identificar a digital do militar no plano Copa 22, que em última instância previa um golpe de Estado e também o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice Geraldo Alckmin. Brasil de fato. Lobo solitário ou alcateia terrorista? Brasília vê guerra de narrativas após atentado de bolsonarista. Mal se dissipou a fumaça das explosões do atentado terrorista cometido por Francisco Wanderlei Luz em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes em Brasília, na última quarta-feira, dia 13, e uma disputa de narrativa se instaurou na capital federal. Seria o autor do ataque ao Estado bolsonarista, confesso, um lobo solitário ou parte de um plano maior, que tem seu cordão umbilical amarrado na tentativa de um golpe de 8 de janeiro de 23. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Era o dia 2 de abril. Tanques faziam a patrulha em frente ao Congresso Nacional. A cena era inusitada. Tanques numa patrulha? Um dia antes, o país estaria no centro de uma das mais desastrosas manobras políticas da história brasileira recente. Aquela quarta-feira seria completamente fora de qualquer sentido possível de normalidade. O general Cordeiro de Farias anotou, entre aspas, a verdade, é triste dizer, é que o exército dormiu janguista no dia 31 e acordou revolucionário no dia 1º. Antes do meio-dia do dia 1º de abril, o Forte de Copacabana e o QG da artilharia de Costa foram tomados pelos golpistas. João Goulart, no entanto, ainda estava despachando no Palácio Laranjeira, no Rio de Janeiro, até o meio daquele mesmo dia.
pouco depois de 1h da tarde, ele pegou o avião rumo a Brasília. Não havia consenso, todavia, entre os militares de alta patente sobre realizar o golpe. O general Oromar Osório, comandante da 1ª Região Militar, e o brigadeiro Francisco Teixeira, comandante da 3ª Zona Aérea, são exemplos de militares que permaneceram fiéis a Jango. Até mesmo Amaury Cruel, comandante do 2º Exército de São Paulo, que de fato deu o golpe, ainda refletia sobre depor ou não João Goulart. Segundo o jornalista Mário Magalhães, o golpe teria se consumado no Rio às 16 horas do dia 1º. Foi nesse horário que os tanques deixaram de defender o Palácio das Laranjeiras, que simbolizava o poder republicano, e passaram a proteger o Palácio Guanabara, sede do governo carioca, exercido pelo golpista Carlos Lacerda. Contudo, João Goulart partiria de Brasília na noite de 1º de abril de 64. No dia 2, já em Porto Alegre, decidiu não fazer resistência ao golpe. Eu acabei de contar a história do que aconteceu no golpe de 64. Vamos dar um salto aí de décadas adiante e vamos para final de 2022. Nós tivemos uma tentativa de golpe articulada pelo então presidente, na época, Jair Messias Bolsonaro, com a participação de alguns indivíduos, membros da alta cúpula do Exército, organizaram, ou pelo menos estavam tentando organizar, um plano de golpe. Esse plano de golpe, que seria a minuta do golpe, chegou, enfim, nas mãos de muita gente, por conta da investigação da Polícia Federal, que contou com delação premiada do imediato, daquele que fazia os trabalhos, o homem dos serviços de Bolsonaro, que era o general Cid. A minuta, o plano, enfim, aquilo que foi organizado, previa o assassinato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do seu vice-eleito, Geraldo Alckmin, e do juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esses assassinatos ocorreriam de forma em que um envenenamento acontecesse, enfim. E se o envenenamento desse errado, já havia previsão de utilização de algumas armas de fogo que são bem detalhadas no plano que os golpistas estavam levantando. Tudo isso teria dado certo. Será que teria? Não sei se teria. O que eu sei é que o Bolsonaro, que é frouxo, fugiu para os Estados Unidos e deixou o plano nas mãos dos militares. E aí, vamos lembrar do contexto, né? Tinha muita gente aquartelada lá nos quartéis e tal, se organizando, fazendo manifestação, escambau, acreditando que os militares teriam algum tipo de ação, que exerceriam um suposto poder moderador. Final das contas, não deu certo. Nada disso deu certo. E talvez isso tenha culminado com o 8 de janeiro de 2023. Diversos patriotas, entre aspas, invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal e promoveram um quebra-quebra sem precedentes, com a desculpa de que estavam ali porque, enfim, foram defender a democracia. A Força de Segurança Nacional foi acionada e ela acabou contendo os indivíduos que acabaram presos, né? E que não receberão anistia se tudo der certo. Nós temos uma tradição muito longa de golpes em nosso país, e essa tradição de golpes ela tem uma instituição principal, o Exército do Brasil, composto por indivíduos de extrema-direita reacionários que lutam não pelo Brasil, mas contra o Brasil. A doutrina de segurança nacional, que é a doutrina principal que o Exército segue, não enxerga inimigos fora do Brasil. O inimigo está dentro do Brasil. Durante muito tempo, esse inimigo foram todos os tipos de progressistas, sejam comunistas, sejam social-democratas, seja qualquer um que questione a ordem e as demandas do Exército. E parece que isso não tem fim. Será que a gente resolveu o nosso problema com golpes, ou esse vai ser só mais um na linha do tempo aí, minha gente? O que é que vocês acham? Bom, eu vejo que o Exército continua com a mentalidade de 1964, achando que algumas pessoas do Exército, né, provavelmente a alta cúpula, né, achando que a gente continua com a mesma conjuntura daquela época, só que 2022 e hoje 2024 é diferente a situação. Caso ocorresse mesmo o assassinato do Lula, você pode ter certeza que isso desestabilizaria de uma forma absurda
a nossa sociedade, nossa democracia teriam protestos, teria muita violência, teria muito que provavelmente pessoas da própria democracia burguesa aí revoltados com essa passagem de poder que não aconteceu, porque não se enganem, né, ouvintes do historiante, o Lula só está lá porque a democracia burguesa permite que ele esteja. Então o exército está totalmente fora da realidade. Eu entendo que o mandante, sendo o Bolsonaro e outros integrantes do ex-governo, eles assumiriam que haveria um apoio dentro do Estado, né, dentro da conjuntura política brasileira, mas foi uma falha de leitura. Estava lendo sobre o plano do golpe e eles achavam que o Alckmin assumindo, eles achavam que ele ainda era do PSDB, mas ele já estava filiado ao PSB na época, e que o PSDB ajudaria eles a moderar e retomar o poder do Brasil. Então, uma falha de leitura gravíssima em relação à política brasileira, né? E comentando sobre quais seriam as repercussões do noticiamento do que está acontecendo. Por um lado, eu gosto de saber que o Bolsonaro está sendo indiciado, ele e esse bando de militar de fralda aí, como a gente estava falando. Mas com a posse de Donald Trump e uma mudança política dos Estados Unidos que está acontecendo, inclusive existe toda uma como seria uma doutrina política dos Estados Unidos que vai mudar com a retomada de poder pelo Trump, porque os Estados Unidos intervencionista no mundo inteiro é algo que acontecia na época do Biden, do Obama, e com o Trump muito provavelmente ele vai voltar a focar na América Latina, e o Brasil, pelo fato do alinhamento com o BRICS, se torna um possível alvo, né, do governo americano. Então essas notícias saindo de que existe um descontentamento com o governo, uma possível ruptura democrática acontecendo no Brasil, é perigoso para nós, porque isso denota uma fragilidade que pode ser explorada por agentes estrangeiros, né? Então assim, eu não sei se eu estou sendo fatalista, se eu estou sendo alarmista, mas eu acredito que essas notícias, o fato de isso estar sendo descoberto e noticiado é um pouco perigoso para o nosso futuro. O que vocês acham? Eu concordo bastante com você nisso, e eu acho que assim, um ponto que até na sua fala você falou que é bem interessante, que o Lula ele só foi eleito e ele só está presidente porque a burguesia brasileira permitiu, e eu acho que isso faz muito sentido. E até durante o editorial do Pablo, eu ainda fiquei pensando em algumas coisas a respeito do que aconteceu no Capitólio em 2021, no começo de 2021, o reflexo disso em 2022, né, como que foi, e se esse plano não teria dado certo se o Trump estivesse no poder em 2022. Eu fiquei refletindo muito sobre isso durante a leitura do Pablo do editorial, porque a gente tem brincado muito com isso, né? Como o Pablo falou, existe muito eu não sei se foi o Pablo ou se foi o Eliezer que falou, agora me fugiu. A gente tem muito as viúvas da ditadura. A gente vive muito ainda e a gente acha que não, mas tem uma população muito grande na sociedade que vive uma nostalgia da época da ditadura que é muito forte, que a gente pode perceber o quão conservadoras são algumas pessoas que chamam isso, e são pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio. Então assim, a gente tem muito disso. E aí tem toda uma questão da elite que nós temos, né? Igual o Eliezer falou agora há pouco. Essa elite, ela não quer que haja uma ascensão social, ela não quer que haja um debate, que existam Ericas Hilton numa Câmara de Deputados, que a gente tenha uma representação como o pastor Henrique Vieira dentro da Câmara de Deputados. Então, assim, da forma com que for e do jeito que for que eles puderem manter o poder deles, eles vão manter.
A gente acha que a gente vive numa democracia hoje muito da forjada, mas a gente não pode esquecer que, embora o presidente ele seja de esquerda e o governo, o executivo tente ser de esquerda, a gente tem uma Câmara e um Senado extremamente conservador. É por isso que é extremamente importante ter Erika Hilton no Congresso, ter Henrique Vieira no Congresso, para poder lutar por nós, porque sozinho a presidência não consegue fazer isso. E a gente tem muita gente ali dentro que ovaciona isso. O Brasil, principalmente nesse período agora, que vemos uma ascensão da extrema-direita, não somente aqui no continente americano, com Milley, com Trump, mas a gente vê uma ascensão da extrema-direita mundial, em vários locais do mundo. E o Brasil, como bem dito, ele fazendo parte do BRICS, que é essa aliança que envolve principalmente uma grande potência que é a China. Os outros países que estão alinhados com os Estados Unidos e o próprio Estados Unidos vai ter interesse em que o Brasil venha a diminuir essa dependência da China, ou até mesmo essa aproximação com a política chinesa. E dentro desse aspecto de uma redução desse contato com a China, vai passar exatamente por mudanças governamentais. E a gente tem que pensar também que um golpe de Estado, ele não ocorre somente ali com militares nas ruas, com tanques e armas. Um golpe de Estado ele pode surgir através de manifestações populares de grupos aí que vão tomar a pauta e de repente vão descambar para o fascismo, como ocorreu com as manifestações ali de 2013, que foi resultado ali anos depois, resultando no golpe contra Dilma Rousseff. Mas quando a gente vê essa questão de um governo que vem sofrendo pressão, principalmente de um governo em que está num país tão polarizado como o Brasil, os riscos são grandes e devemos manter sempre a atenção com relação a qualquer movimento que venha a ameaçar a democracia. A gente tem uma tradição bem antiga, né, de golpes. Se for pegar só o período republicano, a gente vai ter o golpe de 1889, que é o golpe da Proclamação da República, dado por Deodoro da Fonseca, mas não planejado por ele. Foi planejado por um grupo de militares descontentes com sua participação na política brasileira e achavam que deveriam participar mais. Muitos deles estavam descontentes com os rumos do exército desde a Guerra do Paraguai e não viam na monarquia algo que os beneficiasse. Eles convenceram Deodoro, que era amigo do imperador, que era monarquista, inclusive, a ir lá e dar o golpe, porque depois do imperador só ele teria a importância necessária para fazer essas coisas. Aí depois disso a gente vai ter mais um golpe de Estado, porque o Marechal Deodoro ele institui a primeira ditadura militar do Brasil. A nossa primeira ditadura militar não foi em 64 e nem foi em 1930. Nem 37, nem 30. Foi 1800 e... Kleber me ajude, 91, salvo engano. 1891, salvo engano. Quando Deodoro fecha o Congresso e institui uma ditadura. Ele sai do poder, aí vem outro golpe. O vice dele, Floriano Peixoto, deveria convocar novas eleições. Aí o que é que ele faz? Não, eu sou o presidente, vou assumir. Ele dá um golpe contra a Constituição republicana. Já vamos lá em quantos golpes? 3, né? Foi o terceiro golpe. Aí temos mais um golpe, que vai ser o golpe dado que a gente chama de Revolução de 30. O Getúlio Vargas, juntamente com a Aliança Liberal, chegam ao poder através de mobilizações militares que depõem o presidente Washington Luiz, impedem a posse do presidente eleito Júlio Prestes, eleito, diga-se de passagem, numa eleição totalmente fraudada, que era muito comum na época, e eles tomam o poder. 37, mais um golpe, o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas, que deveria convocar novas eleições, dá um golpe para se manter no poder. E ele institui uma ditadura que vai durar até 1945. Em 1945 ele sai do poder.
Em 54 tivemos uma ameaça de golpe. Vargas ele é intimado pelos militares que estão se organizando para tirá-lo do poder e instituir uma ditadura militar. O que acontece em 54? Vargas se mata. O suicídio de Vargas consegue causar uma comoção popular tão grande que a democracia vai ter mais 10 anos de vida, com os governos JK, Jânio Quadros e João Goulart. Em 64, novo golpe. Golpe de 64, golpe da ditadura que durou 21 anos. Esqueça 61 não, que Brizola evitou o golpe. Como é que é? Brizola evitou um golpe em 61. Perfeito, muito bem lembrado. Em 61 ia ter outro golpe. Só que aí Brizola se organizou e fez uma mobilização nacional em defesa da posse de João Goulart. Enquanto Brizola, na bala, tentava salvar a democracia, João Goulart estava num avião, viajando, sobrevoando o Brasil, esperando alguém dar um toque para dizer, pode vir para cá, pode descer. Tem até aquela foto icônica, né, de Brizola com uma submetralhadora na mão, um cigarrão na boca. E vamos lá, vem pra cima que a gente tá armado. A gente vai se defender. Só que aí 3 anos depois não teve jeito. Enfim, e nesse processo, vale lembrar o seguinte, a gente vai ter um cara, o General Lott. O General Lott, apesar da gente não gostar de militares, mas General Lott, ele foi um militar de alta patente que defendeu, ele foi totalmente legalista. Ele defendeu e tem outra tentativa de golpe, viu? 1955, salvo engano. JK ia assumir a presidência e tinha ameaça de um golpe de Estado. Mas o General Lott ele vai se organizar juntamente com o batalhão dele e vai impedir que esse golpe aconteça, garantindo que JK tome o poder, assuma o poder. Em 64, o General Lott vai chegar em Jango e vai dizer, Jango, é só você dar um sinal que a gente bota as tropas na rua e protege você. Ninguém vai dar golpe aqui. Mas Jango teve medo. Ele tinha medo de derramamento de sangue. Ele tinha medo que civis morressem. E por conta disso, ele foge. Ele cai fora. Uma fuga estratégica. Ele não foi para fora do país, ele estava dentro do país. Mas levantou-se a narrativa de que o presidente tinha fugido do país, logo a cadeira presidencial estaria vazia, logo os caras botaram os militares no poder. Faltou um golpe? Faltou. Qual foi o último golpe que eu esqueci? Vocês sabem, né? 2017, né? Não foi 2016? 2016, 2017. Agora me fugiu o ano. O golpe de Dilma? Exatamente. Foi 2016, salvo engano. Dê uma olhada aí, dê uma googlada aí rapidinho. Mas, salvo engano, o golpe que foi dado em Dilma foi em 2016. O golpe de 2016 vai ser o mais recente, vai ser o golpe parlamentar. O golpe de Dilma foi em agosto de 2016. 2016. Foi um golpe parlamentar, utilizando-se de mecanismos legais para dizer que foi um processo legal. Dilma foi impeachada do poder sem ter sido julgada, sem o trânsito em julgado, de novo esse termo, né? Enfim, inocente, inclusive anos depois a inocência dela foi declarada. Enfim, impeachada, foi um golpe parlamentar. E aí vem 2020, quanto, aliás, não errar de novo, 2022. Agora, ele começa em 2022 e termina em 2023, né? Porque o 8 de janeiro, o próprio nome já diz, foi 8 de janeiro, correto? Eu me pergunto, será que com esse plano dos kits pretos e a tentativa e o planejamento para assassinar o então presidente eleito, o Lula, será que havia, como houveram nos outros golpes, nas outras tentativas, militares legalistas, gente que era contra o plano e não podia saber? Porque eu acredito que se o exército inteiro estivesse com o mesmo objetivo, o golpe provavelmente teria acontecido. O que eu suspeito, e tô ouvindo
os fatos históricos aí que o Pablo tá falando, o que eu suspeito é que existiam militares que eram contra e falaram aquele famoso: não, galera, vai dar merda. Para com essa porra. Então, não sei. O que vocês acham? Não sei dizer. Não sei dizer. Não duvido que tenha. Aí só a investigação para saber. Que tem militar legalista? Tem. O Lula colocou como chefe do exército, salvo engano, um cara que já chegou dando ordem, assim, dizendo, ó, aqui o exército serve ao povo brasileiro, o nosso chefe é o presidente, acabou esse negócio, e chegou botando moral. Que tem militar legalista, com certeza deve ter. Não sei se nesse caso alguém chegou e disse aí, parou, vai dar merda. Eu acho que como eles tinham se organizado, o Bolsonaro era para estar liderando o processo. Bolsonaro, como é um cagão, é um frouxo, é um bosta, ele caiu fora, tirou o corpo e disse: ó, façam aí, eu tô aqui nos Estados Unidos, façam aí a parada. Aí os caras disseram: como é que é? A gente vai se lascar por conta desse bosta? Ó, o dedinho, vou não. E aí desistiram. Eu acho que se Bolsonaro fosse 5 minutos mais doido, ele tinha, 5 minutos mais corajoso, tinha dado certo. Se ele tivesse ficado no Brasil, se ele tivesse conclamado os seus súditos, que isso daí é mais uma questão já meio que como é que fala? De uma seita. Eu acredito que se ele fosse 5 minutos mais corajoso, ele tinha conseguido. Entendeu? Não. Eu li em algum lugar hoje. Eu tô trabalhando igual um condenado, então eu tô lendo só headline, assim. Eu vi alguma headline na internet hoje falando uma coisa muito interessante, falando que a gente nunca teve, nos últimos anos, né? A gente nunca teve tão perto de um golpe de Estado como a gente teve ali um golpe militar, né? Tão perto de um golpe militar como a gente teve em 2022. Você falou isso é muito perigoso. Na história recente, né? Exato. Nos últimos 40 anos. De fato. Eu acho que o momento em que a gente teve mais próximo de um golpe e deu errado foi 55, quando o JK ia assumir o poder. Sim, não, eu tô falando da parte da redemocratização. Que teve, por exemplo, tanque na rua contra e tanque a favor. E só faltou um sinal, atira. Tanto que Bolsonaro colocou tanque na rua, né? Como uma forma de sinalização. Isso é 2021, acho que 2021, 2022, alguma coisa assim, num evento que ele falou que era uma simulação, alguma coisa assim, ele colocou tanque na rua. Foi 2022. Foi 2022, né? Foi. Então, assim, desde o começo, embora ele tenha estudado muito a cartilha do Trump e a cartilha que foi usada por Netanyahu, por Bojo na Inglaterra, tudo, enfim, eu acho que ele chega a flertar muito mais com o radicalismo do que esses outros nomes, pelo menos naquele momento. Mas ele era menos corajoso do que esses outros. Então eu acho que foi por isso que não deu certo. Eu não sei. Eu acho todas as análises interessantes. Eu particularmente não sei. O que eu posso vislumbrar é que faltou pouco, mas faltou coragem desse bosta, faltou o restante de articulação e inteligência que os generais, os militares não têm. E só para deixar claro, gente, é um enredo de filme. Sabe aqueles filmes C de conspiração, de filme policial C? Eu não concordo, não. Eu não falaria que é filme C, não. Eu acho que tá bom pra caramba. Eu acho que bicho, dificilmente algum roteirista seria Bolsonaro e os Kids Pretos. Não, mas esse nome, velho. É tão ruim que é bom. É tão ruim que é bom. Sinceramente, é uma série que eu assistiria. O ataque dos Kids Pretos. Que desgraça. Vocês já chegaram a assistir aquela série House of Cards da Netflix? Qual falhou? House of Cards. Já. É maravilhosa. Fala muito sobre o Brasil. Não
como o pessoal fala, né? Não doesn't hold a coffee. Como que é? Tipo, não chega nem perto o roteiro de House of Cards da loucura que é a política brasileira. Você pode perguntar para qualquer pessoa que fala House of Cards é fichinha. Se tivesse uma série que falasse desde 2016 da Dilma até hoje, isso aí é 9.1 no IMDb. Vai por mim. O ator de House of Cards, na época do golpe da Dilma, ele chegou a fazer um meme. Ele chegou a fazer um meme dele como personagem. Eu esqueci o nome do ator. Ele chegou a fazer um meme dele. Tipo, nem os roteiristas de House of Cards escreveriam algo como tá sendo a história atual do Brasil. Corra Aconteceu que os Kids Pretos vem aí, é o nome da série. Corra que os Kids Pretos vem aí. Gente, mas é muito bizarro. Se você começa a parar pra pensar, não é só tentativa de golpe. O 8 de janeiro, o governo Bolsonaro em si, os ministérios que ele fez, a ideologia de seita que é o bolsonarismo. Gente, assim, eu sei que é engraçado, se você parar pra pensar, é estúpido pra caralho, porque é estúpido. Mas o nazismo foi estúpido, o fascismo foi estúpido, a loucura que os japoneses fizeram na época do imperador Hirohito lá também foi estúpido. Mas as consequências não foram estúpidas, foram macabras, foram horríveis. Então, assim, beleza. Tá, a gente tá num fascismo tupiniquim aqui que, graças a Deus, o pessoal é idiota o suficiente pra não conseguir matar o presidente. Mas poderia ter acontecido. Esse louquinho aí que foi lá, se explodiu em Brasília, ele podia não ter se explodido, ele poderia ter matado alguma pessoa do governo. A segurança de Brasília é tão patética que não é a primeira vez que acontece isso. As pessoas estão recebendo ameaça diariamente, os ministros do Supremo. Não é só porque não aconteceu que não é preocupante e que não é algo que, tipo, a gente não deva levar a sério. Eu não sei. Eu vejo na perspectiva de que hoje eu não me preocupo porque o bolsonarismo em si, a maior parte é os doidinhos de bairro, né? A galera que não é levada a sério. Só que tá ficando cada vez mais perigoso isso, porque no caso de São Paulo aqui, a gente teve um candidato que foi o Pablo Marçal. A galera que segue o Pablo Marçal não é o mesmo perfil do Bolsonaro. É uma galera um pouco mais louca, por incrível que pareça, eles levam ainda mais a sério. E ele não tem o perfil do Bolsonaro, ele tem um perfil bem diferente, ele sabe manipular a população ao favor dele. Ele não ganhou porque aqui em São Paulo o pessoal gosta muito mais de gente que se veste como moderado do que maluco. Mas eu acredito que nos próximos anos, pessoas como o Pablo Marçal, não estou dizendo ele mesmo, mas pessoas com esse perfil possam surgir na política brasileira. E aí, já erguendo um debate aqui para vocês, quem que a gente tem do lado da esquerda? Qual é o nome que a gente tem para bater de frente com um imã de maluco que vai aparecer por aí? Isso só falando de estudo mais aprofundado. Eu acho que a gente não tem um nome. A esquerda não tem um nome. E a gente tá muito no momento, e não é só pela esquerda, não. A gente não tem nome na esquerda, não. A gente tá no momento que é onde nota de repúdio ela não deveria acontecer. Deveriam acontecer ações. Durante toda essa semana, desde quando saiu essa operação da Polícia Federal, desde quando se foi divulgado, quais foram os movimentos que aconteceram contra, né, de qualquer partido político, de qualquer pessoa, qualquer representante governamental contra o que está acontecendo, contra o Bolsonaro e a equipe dele? A gente não vê. A gente tem visto algumas ações, as ações policiais que precisam acontecer, todo o processo jurídico que precisa acontecer, mas a gente verá ações concretas de governantes e de representantes do povo, seja da esquerda e da direita, que não tá se manifestando. Gente, era para estar todo mundo na rua, era para estar todo mundo pedindo prisão do Bolsonaro e dessa galera toda já. Não tem ninguém. A gente tá pavimentando o que vai acontecer em 2026. Mais uma vez, nas eleições de 2024, a gente viu como que a direita ela ganhou terreno dentro das eleições, dentro dos municípios. E a gente tá pavimentando a estrada para 2026.
e a gente vai ficar com nota de repúdio, a gente vai ficar à base de nota de repúdio até 2026, sabe? Então, assim, é muito grave. É muito grave o cenário que a gente tem. E aí eu discordo um pouco do Eliezer, quando ele fala assim, isso é muito tio de bairro, né? Então, assim, é meio idiota, mas eu acho que não é mais. Era meio tio de bairro, tio do pavê lá em 2018. Hoje não é mais. Não, mas é isso mesmo que eu tô falando, Felipe. Eu levo em consideração isso e eu confirmo o que você falou. Eu acho que a gente não está se preocupando o suficiente. Sim, continue. Exato, sabe? Então, assim, a coisa é muito grave. A coisa é muito grave. Então, assim, a gente está num momento crucial. Se a gente não tomar, se os governantes não tomarem uma posição séria nesse processo que está acontecendo, pode entregar, já que, assim, a coisa vai cada vez piorar mais. Eu sou muito a onda como é que é? Da terra arrasada, né, Paulo? A gente só lembra que o almirante da Marinha, ele tinha colocado as tropas à disposição de Bolsonaro para um golpe. Era o Almir Garnier, se não me engano o nome dele. Ele tinha colocado as tropas à disposição de Bolsonaro só para dar uma ordem, aquela garantia da lei e da ordem, ele botaria as tropas na rua e acabou. Aí ele só não conseguiu porque tanto havia oficiais que eram legalistas, que demonstraram que não iam apoiar isso. E aí ficou, digamos, ali, recuou dessa posição. Mas ele tinha colocado as tropas à disposição do Bolsonaro. E Eliezer falou uma coisa muito séria, viu? A gente fica falando Bolsonaro, 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 a gente tem que se preocupar com esse cara aí, Pablo Marçal. Que diferente de Bolsonaro, que é um burro cagão frouxo, Pablo Marçal é muito inteligente, articulado. Um cara desse numa presidência, ele não sai. Ele consegue articular tudo. Porque, diferente do Bolsonaro, que era um meme ambulante, e é um meme ambulante, ele não é. Ele é esperto, ele é inteligente. E a gente só não tomou um golpe por causa da burrice e caganeira do capitão. A verdade é essa. E às vezes ele tá entupido também, né? Tá entupido. Ele Marçal tava entupido de camarão e foi pros Estados Unidos. O Marçal é tanto um problema que quando ele teve a candidatura ele ganhou tanta proeminência na direita e tanto palco, né, que ofuscou o Bolsonaro. Então teve aquela treta entre ele e a família Bolsonaro, teve o Eduardo Bolsonaro fazendo videozinho para desmascarar o Pablo Marçal, teve apoiadores do Bolsonaro criticando o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal simplesmente virou o canhão dele que estava apontado para Guilherme Boulos, para o Nunes aqui em São Paulo, e virou pro Bolsonaro, chamou o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro devia dinheiro para ele, falou que o Bolsonaro devia ele por colocar a galera Paga o que me deve. Paga o que me deve, mas falou também que, tipo, eu fiz o pessoal votar em você, eu falei pra galera votar em você, etc, como se ele fosse um cabo eleitoral do Bolsonaro, né, ele cobrou ele por causa disso, e o que deixa bem claro que o Pablo Marçal, querendo ou não, ele consegue ser visto pelos próprios eleitores do Bolsonaro como um possível sucessor. Eu não sei, assim, se ele teria uma hegemonia nacional para ser considerado como um possível sucessor. Mas isso é papo acho que talvez para um outro podcast. Mas vocês estão antecipando a discussão de outro episódio, viu? Mas vamos lá. Mas sinceramente eu acho que é muito pequena a chance de que o Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu, ele consiga sair imune disso. Eu acredito que nas próximas semanas já se formalize o processo jurídico, né? Teve um indiciamento, mas processo de julgamento dele, e eu não duvido que ele vá pra prisão. Dificilmente ele escapa. Alguma punição ele vai ter. Se não for a prisão, alguma punição ele vai ter. E aí quem que ele coloca como sucessor? Porque assim, a gente fica falando que o Lula não colocou um sucessor, mas o Bolsonaro, querendo ou não, ele não escolheu ninguém também. Sim, lá de Minas. Tem de Minas. O Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira.
Ah, sim, mas ele vai precisar de vários anos para ser presidente. Ele não tem pro executivo. Vai demorar. Demora muito, Ele tem mas ele idade pra vai conseguindo cada vez mais palco. Que o Nicolas Felipe pode dizer bem, né? de Minas. Ele é um dos nomes para governo, para governador de 2026. Gente, já que vocês estão falando sobre esse assunto, eu vou levantar algumas reflexões aqui, tá? Muito se falou, por exemplo, que essa eleição foi uma grande derrota para a esquerda. A minha pergunta é: quando foi que a esquerda foi vitoriosa? Porque assim, Depende do ponto de pois vista. é, Viu? na história recente da redemocratização, nós tivemos 2 períodos em que a esquerda chegou ao poder no executivo, no cargo mais alto do executivo, que foi quando o Lula chegou, depois quando a Dilma deu continuidade. Tirando esse breve período, que eu considero breve, porque são 3 mandatos e meio, vamos colocar assim. Todos os outros, 200 anos foram governos de direita, minha gente. Porque até mesmo o Jango, quando ele foi presidente, que foi o nosso presidente mais à esquerda, ele só conseguiu ser presidente. Inclusive eu digo mais, Jango está mais à esquerda do que Lula. João Goulart está mais à esquerda do que Lula. Porque João Goulart teve coragem de propor reforma agrária, foi por isso que ele recebeu o golpe. Mesmo quando João Goulart foi presidente, ele só pôde governar porque ele teve que aceitar ser num regime parlamentarista. JK não era de esquerda. Por mais que ele tivesse ideias progressistas, ele tenha investido muito no desenvolvimento, ele era um democrata que não tinha nada a ver com a esquerda, com pautas trabalhistas e tal. Inclusive, o trabalhador se fudeu na mão de JK. Sabe? Então, assim, tirando o breve governinho de Jango lá, os poucos aninhos que ele foi presidente no sistema presidencialista e os anos da esquerda recente, a esquerda sempre perdeu, gente. Por exemplo, também... tem uma galera que levanta a ideia de que, por exemplo, o Nordeste é progressista, é a última trincheira contra... Eu já falei isso aqui, gente, o Nordeste não é progressista. Parem de levantar essa ideia furada. O nordestino, ele é agradecido por conta dos governos Lula e Dilma e dos avanços que tiveram na região. Mas o nordestino, ele é conservador e ele vota invariavelmente em políticos de direita. É direita e central. Pega os municípios que nós temos aqui, gente. Alagoas, Bahia, pega os municípios desses estados e veja o quanto de político da direita tá lá, o quanto famílias se perpetuam no poder e elas são de direita. Então, assim, não é uma grande novidade não, gente. Nós tivemos uma grande derrota nos municípios. Não, gente, a gente perde nos municípios sempre. A esquerda sempre perde nos municípios. Não tem nenhum ano, e aí eu desafio qualquer pessoa aqui, quem tá ouvindo e os meus amigos da bancada, pesquisem o histórico de eleições dos últimos, 40 anos. Ou pelo menos 30 para cá, porque é o tempo que o pessoal voltou a votar diretamente. E veja quantas vezes ganharam políticos de esquerda, porque eles foram maioria. Nós não temos essa maioria. Nunca tivemos. Entendeu? Então, só para deixar claro, a esquerda, ela sempre esteve no ponto do derrotado. Porque se fosse o contrário, eu me espantaria. E muito. Se políticos esquerda, trabalhista, voltados para a classe trabalhadora, vencessem como maioria sempre. Então, assim, nós já temos um histórico de vitória da direita. E esse histórico não vai mudar. E só para deixar claro, o destino da esquerda no Brasil é permanecer como ela sempre esteve nos últimos 30 anos, sendo papel secundário. Porque ela não assume os papéis que ela deveria assumir. Lula, vamos dizer assim, a gente coloca ele no espectro da esquerda porque ele é trabalhista. Lula é nacional desenvolvimentista, do ramo trabalhista. Eu não considero o nacional desenvolvimentismo como esquerda. Eu considero como, por exemplo, é o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra. Ele é trabalhista, ele defende
pautas trabalhistas, mas não é de esquerda. Ó, vou falar uma coisa pra Não é você. de Se você for partir por esse princípio, a democracia burguesa não vai permitir que nenhuma pessoa de esquerda mesmo, tome o poder de qualquer forma. A gente só tá falando de pessoas que se travestem de esquerda para poderem conseguir chegar no poder. Como você falou, o Lula, trabalhista, faz os acordos, como fez com os bancos na época que ele foi eleito, e conseguiu se manter no poder. Só que o bolsonarismo é um fenômeno recente. E o bolsonarismo é o nosso fascismo. Então, Deus me livre de que a gente continue com essa porra desse movimento fascista crescendo e que tome o poder novamente. Porque, olha, de 2018 a 2022, certas coisas que aconteceram nesse país chocaram o mundo. Não é só, tipo, porra, a gente passou por um momento infernal aqui, não é só levando em consideração a pandemia, mas os atos do governo. Mas o mundo inteiro, nos livros de história da Suécia, o pessoal usa o Bolsonaro como exemplo de fascismo. Então, assim, a minha colocação, eu falo esquerda, mas eu espero que exista alguma opção que não seja fascista para 2026. Alguma opção que não faça esse país cair no fascismo. Eu, assim, vou dizer por mim, não sei se eu tenho tanta esperança, mas é aquela famosa frase, né? Deixa o cara sonhar. Porque, porra, se a gente tiver que escolher entre um Pablo Marçal, né, e o Lula, eu voto no Lula novamente. Eu tenho muitos problemas em relação a como o governo Lula está ocorrendo, mas prefiro o Lula e os acordos com os bancos do que o que aconteceu de 2018 a 2022. Eliezer, o bolsonarismo ele é novo. Ele é uma nova vertente do fascismo. Só. Esse fascismo continua existindo aqui invariavelmente antes do bolsonarismo. E ele nem estava adormecido. Não estava adormecido. Ele deu só uma pausa. O fascismo brasileiro ele é o militarismo. Esse mesmo militarismo que, por exemplo, escondeu diversas pandemias no Brasil, onde diversas pessoas morreram, porque isso ia fazer mal para a imagem do Brasil lá fora. O que mais tem de 64 até 85 são pandemias não cuidadas e milhares de pessoas mortas. Milhares de pessoas. O que aconteceu no Brasil, o mundo inteiro abominou quando soube. Qual é a diferença do bolsonarismo contemporâneo para o militarismo dos anos 60, 70? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. O que a gente está vendo hoje é uma reedição do militarismo e do fascismo dos anos 60, 70, velho. É uma reedição. Agora, aí a gente pode colocar no seguinte: esse bolsonarismo ele se utiliza de ferramentas e mecanismos outros que eles não tinham naquela época? Concordo. Da mesma forma em que nos anos 60, 70, os caras usaram o departamento de censura e de imprensa, da imprensa, o bolsonarismo hoje se utiliza de uma nova ferramenta, que é a ferramenta os caras chamam de firehosing. É você Gabinete do ódio. É você meter informação errada para ela, a enxurrada da informação errada, cobrir a informação correta. Eu vou tentar exemplificar usando 2 livros. Enquanto a ditadura de 60 a 70 se utilizava de uma estratégia mais ou menos Big Brother de George Orwell, o bolsonarismo contemporâneo se utiliza de uma estratégia mais Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Enquanto naquela época se controlava a informação e se reprimia quem dissesse alguma coisa errada, hoje os caras jorram informação errada, mentira, fake news, etc e tal, para que ela se sobreponha à informação correta. São estratégias distintas de uma mesma manifestação política, o fascismo. Bolsonaro, se você quiser colocar como uma análise futura, sei lá, como é que os livros de história vão tratar de Bolsonaro? Bolsonaro será um governo militar semelhante ao governo da ditadura militar. Ele está separado pelo anacronismo. Ele está separado pelo desejo de fazer parte da ditadura de 64. O governo Bolsonaro é uma reedição da ditadura de 64. Não é novidade. Não é novidade. Ele pode ser uma nova forma, uma nova manifestação de fascismo. Mas esse fascismo já está lá. Esse fascismo está na classe burguesa.
Esse fascismo tá nas políticas que são aprovadas desde o período de Fernando Henrique, velho. Quantas decisões no período de Fernando Henrique ferraram com a população brasileira? A galera morria na rua de fome por conta das estratégias neoliberais de Fernando Henrique. O que exatamente abriu o caminho para o governo Lula. Sim, mas aí é aquela questão. O que aconteceu, de fato, foi que para o Lula conseguir chegar ao poder, ele teve que caminhar para a direita. Ele teve que abrir mão de suas pautas. E abrindo mão dessas pautas, ele conseguiu chegar ao poder. Porque quem decide quem vai vencer ou não, infelizmente, é a burguesia. Seja ele travestido de esquerda, seja não travestido de esquerda. Assim, se a gente for discutir sobre o futuro da esquerda, o futuro da esquerda é ser o que ela já é na República Brasileira. A mesma coisinha. Sempre ser a minoria. Inclusive, esse seria o tema original desse podcast, aí, spoiler pra galera. Pois é. Mas assim, eu vou passar a bola para Felipe. Totalmente para outro, né? Eu tinha que fechar essa questão só para dizer o seguinte: o fascismo brasileiro permanece e ele permanecerá enquanto o militarismo não for acabado. O fascismo brasileiro não está porque tem um fascismo, vamos dizer assim, o fascismo eterno de Humberto Eco, que eu discordo. Esse fascismo eterno de Humberto Eco é como se fosse uma entidade fora da história. Não, o fascismo está na história. Ele está, e vamos para o materialismo histórico, ele está nas instituições. Qual é a instituição fascista que o Brasil tem e que ela não acaba? É o militarismo, porra. Esses filha da puta eram fascistas antes do fascismo existir. Esses desgraçados eram fascistas no Brasil antes dessa porra de fascismo existir. Quantos e quantos golpes os caras não deram, velho? Porque os desgraçados são chauvinistas. Eles são pré-fascistas, se esse termo nem existe, mas eles são pré-fascistas, porra. Protofascistas. O protofascista, o Mussolini, quando ele estabelece o fascismo, qual é a ideologia que ele segue? O fascismo foi o nome que ele deu, mas qual é a ideologia dele? Militarismo. Mussolini, ele idolatra o militarismo, ele idolatra a guerra como a essência da sobreposição de uma sociedade sobre outra. É como se fosse uma espécie de seleção natural das espécies, a guerra. Isso é a base do fascismo. Onde porra isso tá? No caralho do exército brasileiro, essas desgraças que estão lá, que acham que são eternos, velho. Se não mexer lá, não mexe em porra nenhuma. A estrutura brasileira é comandada pelo militarismo. O nosso fascismo não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma vertente. É uma vertente que vai se acabar. Sabe o que é que vai permanecer? A porra do militarismo. O Marçal, é só ele agradar os militares. Se ele agradar os militares, ele vai surgir como um novo ícone da extrema-direita. É fácil. É fácil. Mas os militares ainda estão muito agarrados em Bolsonaro e vão esperar ele indicar alguém. Tá, desculpa, Felipe. Terminei. Não, eu ia comentar. Eu ia comentar exatamente isso que o Eliezer estava falando, né? Quando a gente fala que a direita cresceu muito na política nessa última eleição, é exatamente esse extremismo. É muito esses seguidores do bolsonarismo e até seguidores do Pablo Marçal. Tanto que em Curitiba, se não me falha a memória, não sei se foi em Curitiba ou se foi em Maringá, que o Pablo Marçal ele apoiou o candidato à prefeitura e o cara ganhou com o auxílio do Pablo Marçal. E isso tem crescido muito. Essa extrema-direita ela tem se destacado muito nos últimos anos nessas eleições, né? E isso é perigoso. Isso é um caminho, embora já tenha, né, esse histórico da direita governar o Brasil, enfim, mas tem essa questão desse movimento crescer, e tem crescido cada vez mais. Veja, você considera, vamos colocar no chão da materialidade. Vocês conhecem a ACM, Antônio Carlos Magalhães? Já ouviram falar? Antônio Carlos Magalhães ele foi um político baiano de muita relevância nacional. Até ele morrer, a família dele permanece. Tem o ACM Neto agora, né? Tu considera o ACM um político de quê? Direito. Ele seria um nacional desenvolvimentista focado no que é o contexto baiano, certo? Antônio Carlos Magalhães, ele foi um grande apoiador da ditadura militar.
grandíssimo apoiador. Foi muito beneficiado por isso. Antônio Carlos Magalhães encobriu diversos casos de tortura que aconteceram na Bahia. Sob os olhos dele. E ele mandou torturar muita gente. Mandou torturar, mandou matar. Isso aqui não é segredo pra ninguém. Não é segredo pra ninguém. Todo mundo tinha medo de ACM, pô. Eu tô falando porque eu sou baiano. No contexto. Então tá fora do É contexto ele que da tinha os Bahia, né? capangas que matava, que ele comandava uma galera pra... Amigo, ele e todos os outros caudilhos que existiam no Brasil. Aí vamos lá. O que é que diferencia um coronel na República Velha de um extremista hoje? De um cara da extrema-direita? O que diferencia? Eu acho que a diferença principal é que não se tinha a informação correndo solta, né? As pessoas não sabiam que essas coisas aconteciam. Como você é historiador, né, você e o Kleber, vocês têm um estudo para saber que as atrocidades aconteceram. Então, a maior parte da população não tem esse embasamento. Mas realmente não é novidade. O que eu quero dizer... A situação acontecia, só a gente só não sabia que tinha, porque era tudo por debaixo dos panos. A própria ditadura militar era caracterizada por isso. Sim, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Era um sistema de terror, porra. Era um sistema de terror. O cara decidia quem vivia e quem morria. Decidia quem vencia a eleição. Torturava. Fazia o diabo. Como é que é o nome que a gente dá pra esse cara? Sabe, então assim... Fascista. O que a gente tem que entender é que os processos históricos, eles são de longuíssima duração, velho. Tem um professor de geografia, é muito bom, me foge a memória agora o nome dele, depois eu olho e mando pra vocês. Mas assim, ele diz o seguinte: o que é agronegócio? Agronegócio é uma reedição das capitanias hereditárias. É só um nome bonitinho. É um nome bonitinho. Agronegócio. É mais bonito que capitanias hereditárias. Agronegócio é apenas a reedição dos latifúndios dos coronéis. A gente só muda o nome e dá uma Falando coisa... nisso, você viu a matéria que saiu recentemente? Eu acho que foi não sei se foi da Carta Capital ou se foi do Intercept, acho que foi do Intercept, que diz que 70% das pessoas que estão no Senado são de famílias políticas e que o Congresso é um pouco menor. E aí teve uma matéria, que eu não lembro agora o portal, que diz que das famílias políticas, uma boa parte dessas famílias remete lá da época da República Velha, até anteriormente, e que muitos eram de famílias escravocratas. Então, essa estrutura de poder, elas vem se mantendo na política brasileira, a tal da conjuntura que a gente já falou aqui, há muitos e muitos anos. Meu velho, tem família de latifundiário que é da época das capitanias, cara. Tem família que sabe quem era o parente, porque foi ele quem assumiu a capitania hereditária. Então, assim, vamos lá, gente. O bolsonarismo é fascista, é uma desgraça, é uma bosta. A extrema-direita é um câncer que precisa ser retirado. Mas esta porra já está na estrutura política brasileira há séculos. Nós não ganhamos ano nenhum. A gente nunca ganhou nada. A gente teve um brevíssimo período de governo Lula-Dilma que a gente foi beneficiado, que os trabalhadores foram ouvidos. Mas tirando isso, velho, acabou. Não tivemos. Se a gente for parar pra pensar qual é o futuro da esquerda, a gente tem que levar isso em consideração. O futuro da esquerda é o quê? Vamos levar em consideração o nosso passado. O nosso passado é de derrota. Nós não fomos vitoriosos em momento nenhum, gente. Nem quando a gente ganhou. Quem ganhou, até quem ganhou, perdeu, como diria Dilma. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, perdeu, porra. A gente perde desde, 1888. A gente acha que foi uma vitória. Lei Áurea, libertação dos escravizados. Aquilo só foi assinado por quê? Porque existia uma briga entre grandes latifundiários e a monarquia. E aí eles assinaram aquela lei. Mas no final das contas, aquela lei condenou a população negra e indígena brasileira a não ter um pedaço de terra. Os caras assinaram a lei de terras, não deram um pedaço de terra para negros e indígenas, velho.
1888 foi um embuste. Um embuste total. 1930, Revolução, direitos trabalhistas para os brasileiros. O que aconteceu? 37, ditadura Vargas, tome no lombo. Então assim, velho, aí chega ao poder um presidente de esquerda, João Goulart. O que aconteceu com o João Goulart? Golpe. Então, velho, a gente tem que levar a nossa história em consideração. Nós nunca ganhamos. O que é que a gente tem que fazer de hoje em diante para ganhar? Essa é a questão. Essa é a questão. Se for político travestido de esquerda, amigo, vai ser a mesma estrutura sempre. A gente não vai ganhar nunca. Pode contar. Inclusive, desafio vocês. Vou deixar esse desafio no ar. Pega as eleições municipais e veja em que ano a esquerda ganhou. Em que ano? E digo mais, se tu pegar os anos 90, aí, amigo... 2001 no Brasil, a esquerda ganhou a eleição presidencial. Não, ó, pega os anos 90, as eleições municipais. Meu amigo, todo ano, toda eleição é 7-1 pros caras, mano. Mas você sabe que é uma verdade? Deixa eu até te interromper no que você estava falando. Eu ia comentar isso agora há pouco e acabei não comentando, pensando no que você fala, né? Eu vou pegar, por exemplo, o Juiz de Fora. Para quem não sabe, os historiadores aí, o Pablo e o Kleber, vão saber disso, mas o movimento da ditadura, ele passou por Juiz de Fora para poder chegar para o Rio. Tanto que em Juiz de Fora tem um marco, tem toda uma questão como é que chama? Kleber, o Pablo já tá censurando a gente aqui, ó, no chat, ó, 1h30 já. Você sabe que quem falou hoje de horário foi Kleber, né? Você sabe disso. Voltando, tem um quartel... tem um quartel em Juiz de Fora que relembra a questão da ditadura, tudo, enfim. A esquerda em Juiz de Fora, ela foi ganhar a primeira eleição em 2020. A primeira prefeita que Juiz de Fora teve de esquerda foi Margarida Salomão, que é a atual prefeita da cidade, e que ela ganhou, ela conseguiu se reeleger no primeiro turno, eu acho que com 55-60% das eleições dos votos. E demorou muito tempo. E é exatamente isso. E Juiz de Fora é uma cidade extremamente conservadora. É a cidade da facada, mas também é uma cidade... É a cidade da facada e é uma cidade extremamente conservadora. E um governo de esquerda só conseguiu ganhar na cidade em 2020. É muito engraçadinho esse Pablo aí falando que tá 1h30, mas ele que tava falando pelos últimos 30 minutos. Não, eu precisava problematizar aquela questão, entendeu? Tô ouvindo tudo isso. É só pra lembrar, viu, gente? A CM era do PFL, viu? Que depois virou DEM, agora é União Brasil. E PFL, se você lembrar, era Arena, viu? Partido da ditadura. Pra quem vinha passar pano dizendo, não, a CM e tal apoiou não sei quem. Não, era Arena, meu amigo. Ditadura. Agora, uma coisa que eu penso, voltando a falar do nosso tema, imagine se esses militares estivessem na ditadura. Eles estavam uma hora dessa, muito choque em pau de arara, com alguém enfiando no rabo deles, um rato vivo, e levando cacetada. Como eles estão no período democrático, aí, né, vai ser com todo o rito judicial, tal, direitos humanos, tal. Eu espero que eles se lembrem disso. Dentro do processo legal. Eu espero que eles se lembrem disso. Se fosse na ditadura, o pau de arara tava cantando uma hora dessa com eles. Ai, se fosse a Coreia do Norte. Eu tô rindo, mas é porque realmente Eu tô rindo, mas é com respeito, né? Eu não tenho respeito porra nenhuma. O que o Kleber falou é muito real. É aquela coisa, são 2 pesos, 2 medidas, né? Aos outros eu quero o rigor da lei, eu quero que toda a violência, toda a brutalidade. Mas pra mim, não, eu preciso ser protegido pelas leis, pelos estatutos. A direita é tão patética, cara. É tão patética. É aquele movimento, né? Vai fazer protesto, toma tiro de borracha, estão me censurando. Vão pedir censura, quando toma tiro de borracha, reclama.
Enfim, vamos pro nosso quiz. O quiz dessa noite tem um prêmio, né, Kleber? É um prêmio sensacional. Esse aqui vale para todo mundo aí que quer fugir da Federal. E o prêmio dessa semana é uma carta de Yu-Gi-Oh! Do Capitão. E o efeito dessa carta? Pedir atestado de cu entupido quando a Polícia Federal bater na porta. Você vai receber em sua carta essa carta de Yu-Gi-Oh! Do Capitão. Kleber, você falou mesmo a palavra, foi? Foi. Devo ter certeza, meu amigo. Nesse final de semana vai estar Bolsonaro, eu tô entupido, não consigo cagar. Não me prenda não, atestado. Vamos lá. A pergunta é simples. Ela é objetiva, ela é direta. Tá? Segundo o site Carta Capital, quantos anos Bolsonaro pode pegar por articulação pró-golpe? É aberta a questão. 32 anos. Eu vi isso em algum lugar hoje. Segundo o site Carta Capital, olha que eu botei dentro de um contexto, viu? Segundo o site Carta Capital, consultou alguns juristas aí. Quantos anos Bolsonaro pode pegar pela articulação pró-golpe? Acho que uns 20, 22. 22. Então, Felipe diz 32, Kleber 22. Beleza. Traição à pátria era pena capital, né? Eu não sei. Essa é questão de guerra. Como que é considerado. Não sei como seria considerado, mas eu acho que seria a pena máxima do Código Penal brasileiro, que é, se eu não me engano, é 25 anos, não é? 5? Então vamos por aproximação, né? Já vou antecipar que ninguém acertou 100%. Vamos por aproximação. Felipe foi 32, Kleber 22, não é isso? Isso. 32, 22, Eliezer 25. Por aproximação, vence Eliezer. Vai receber a carta de 28 do Capitão. anos. 28 anos. Segundo a Carta Capital, consultou alguns juristas. Caso Bolsonaro seja condenado, ele vai ter uma pena de 28 anos. Eliezer quase acertou. O limite do judiciário de cadeia são 30. 30 anos. Eu tô confundindo esses 25 com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pena perpétua, só que a pena que era considerada de vida era 25 anos, porque as pessoas não chegavam a viver tanto tempo na cadeia. Geralmente a pessoa morria na cadeia porque eles consideravam que era prisão perpétua. Mas eu viajei aqui, tô assistindo muito Law and Order, aí eu pensei que era 25. Morria na cadeia, não deixa a gente sonhar não, que o capitão vai pra lá. Ô Kleber, manda a carta aí pra Eliezer agora, né? É uma carta muito bonita, né? É a carta do capitão, com aquele estupidado no nariz, aquela cara de sofrido, de cachorro quando cai do caminhão de mudança, com efeito descrito. Vou imprimir e dar pra Catiane. Pedir atestado de cu entupido. Pra conta pena. Que é marido, hein? Isso que é marido, hein? Inclusive a Catiane mandou um salve pra vocês. Salve! Salve! Vamos para as indicações, que é o momento em que a gente faz a curadoria gostosa de fim de episódio em homenagem aos nossos apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo.
vamos aqui para a nossa série de indicações, que é um oferecimento para os apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam aqui no nosso projeto, no nosso podcast, e estão fazendo sua contribuição, que para muitos podem parecer uma contribuição pequena, singela, mas para a gente faz toda a diferença. Então mandamos um obrigado para todos e todas. Em especial, hoje vai para Núbia Cristina dos Santos e Flávio Cavalcante Veiga. Para vocês e para todos os outros e outras, muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio de vocês. E hoje eu já vou começar. Já estou aqui, sou eu. E já vou mandar a carta aqui para a Elias, a carta de Yu-Gi-Oh! Aí, viu, Elias? Pode imprimir aí que a bicha é bonita. Eu vou começar aqui com a indicação. Vou indicar, acho que eu já indiquei esse livro anteriormente, que é um livro-jogo, mas vou indicar novamente, principalmente pela pauta do podcast de hoje, que é o livro-jogo O Porão, de Vitor Soares e Giovanni Arseno, que é um livro-jogo baseado no período da ditadura militar, em que você vai interpretar uma personagem chamada Samantha, que ela vai ter a missão de resgatar uma companheira que está presa no DOPS. Então você vai passar por todas aquelas dificuldades para invadir esse que no período da ditadura é um dos prédios mais perigosos da América Latina. Lembrando que livro-jogo tem aquela pegada de RPG. Você vai usar dados. No livro já tem um dadozinho que você pode imprimir ou recortar se você comprar a versão impressa. Recortar e fazer seu dado se você não tiver. Pode usar também aplicativos de dados que tem gratuitamente. E vale muito a pena, tanto pela questão que é uma forma de diversão, como também para conhecer esse período tão trágico e tão tétrico da nossa história. Lembrando que esse livro ele se passa exatamente no período do AI-5, ou seja, o período ali onde a repressão e toda a perseguição era mais tensa, no período aí da longa noite de 2 décadas da nossa triste ditadura militar. E como músicas, vou indicar 2 músicas aqui. Uma delas é a música Censura, da Plebe Rude, e a outra música Mosca na Sopa, de Raul Seixas. A música que não foi censurada, porque Raul Seixas pensava que Mosca na Sopa, né, que é uma crítica direta contra a ditadura militar, sem censurada. Mas não, no período censuraram Rock das Aranhas, ó. A ditadura. Ele até mesmo disse, eu pensei que era Mosca na Sopa, mas não, eu recebi foi o documento de Rock nas Aranhas censurado. Mas aí vão as minhas indicações musicais para vocês aí. 2 críticas ácidas contra a ditadura militar que ocorreu no Brasil. A ditadura é burra. Vou fazer as minhas então, todo mundo aqui, deixa eu aproveitar então, todo mundo ficou quieto, vou fazer as minhas. Para assistir, eu assisti eu acho que foi no domingo, à noite eu consegui assistir. Começaram uma série que tá todo mundo falando muito dela. Eu sou meio preconceituoso com coisas que estão na modinha, mas eu recebi a indicação de uma amiga, ela falou assim, não, assiste que você vai gostar. E assisti os 2 primeiros episódios de Disclaimer, que tá na Apple TV. É uma série de suspense muito interessante, onde conta a história de uma mulher que ela se envolveu com um cara alguns anos atrás, e o cara ele acaba morrendo para defender o filho dessa mulher, e eles têm um caso antes da morte desse cara. E aí os pais do cara começam a perseguir a mulher, tudo, na verdade o pai, né? Começa a culpá-la pela morte do filho, tudo, enfim, aí rola toda a série. Para quem gosta de suspense, para quem gosta de trama, é bem interessante, vale bastante a pena e tá na Apple TV aí, eu tô gostando bastante do que eu vi até agora. E para ouvir, não dá para não indicar essa semana Lineker, que tá aí, eu tinha comprado o ingresso para ir no show da Lineker essa semana em São Paulo, no Espaço Unimed. Não consegui por conta do trabalho, mas eu fiz um esforço, aí eu assisti pela TV e fiquei com mais vontade ainda de poder assistir. Lineker hoje com certeza é uma das cantoras
mais influentes do país, e o último álbum dela, Caju, tá sensacional, e eu vou indicar a música tema do álbum, né, Caju, aí para ouvir essa semana. E eu tenho ouvido também muito, eu tô numa fase de produção, de muita produção de documento por conta de visita de MEC, então eu preciso me concentrar, e eu me concentro muito com música, e colocando nas rádios do Spotify, aí eu reencontrei uma cantora que eu ouvi há muitos anos atrás, chamada Madeleine Pirro. É uma cantora francesa, ela tem alguns discos gravados em inglês também, mas eu reencontrei uma versão dela de La Vie en Rose, de Edith Piaf, na voz dela, né, da Madeleine Pirro, que é maravilhosa essa versão. Então vale bastante a pena. Não tá dando pra ver, Pablo. Vale bastante a pena ouvir aí Lineker e Madeleine Pirro essa semana. Bom, vou falar das minhas dicas aqui, que eu vou repassar para os ouvintes do Historiante. Para leitura, eu vou indicar 2 artigos do Portal Águia, um que eu mesmo escrevi depois do 8 de janeiro, o título é 8 de janeiro e o terrorismo bolsonarista, e o outro é um que foi escrito pelo nosso camarada Ivo Mendes, esse ano, que se chama As Consequências do Bolsonarismo. São 2 leituras interessantes para, nesse momento, reforçar o que a gente vem falando sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil. E de música eu vou indicar Ideologia, do Cazuza, uma música que eu gosto de escutar bastante e foi composta no momento da ditadura, e Apesar de Você, do Chico Buarque, que é uma música contra a ditadura também, que é bem significativa, porque hoje em dia, o mesmo significado que tinha na época, essa música tem hoje. Apesar de Você, amanhã será um novo dia. É uma música de esperança, né? Para momentos sombrios. Bom, minhas indicações 2, uma sobre o fascismo passado e uma sobre o fascismo presente. O Gessé Souza escreveu um livro chamado A Classe Média no Espelho. Eu vi que o Gessé foi atacado pelo Galo de Luta recentemente. Ele disse que o Gessé falou do pobre de direita, aí o Galo ficou chateado e falou um monte. Eu acho que o Galo... É porque se eu falar que o Galo não entendeu, eu vou estar dando meio que carteirada de historiador. Mas é porque, assim, os termos que Gessé usa, a princípio, eles meio que chocam. Por exemplo, ele escreveu um livro chamado A Ralé Brasileira. Não é que Gessé esteja chamando os pobres de ralé. O contexto que ele coloca a ralé brasileira é como a classe média olha para os pobres, que os veem como ralé. E aí o título do livro é A Ralé Brasileira, a galera acha que ele está chamando os pobres de ralé. Ele tem 2 livros muito bons, A Classe Média no Espelho, que eu recomendo, foi enviado para a gente há muito tempo atrás pela Sextante, e a gente leu, fez inclusive um podcast. Eu acho que um dos podcasts mais ouvidos aqui um dos episódios mais ouvidos aqui do Historiante foi esse com o Gessé. Acho que já estourou a casa dos 10 mil, 15 mil, sei lá. É bem alta a visualização. Se juntar YouTube com Spotify, essas coisas. Então, o livro A Classe Média no Espelho e o episódio de podcast aqui no Historiante, A Classe Média no Espelho, são dicas interessantes para entender a conjuntura hoje de como a classe média se organiza e ela constrói uma ideologia fascista de controle, dominação e de extermínio da população mais pobre. Outra sugestão é que se aprofundem sobre a história da ditadura no Brasil. Existe uma coleção chamada Ditadura, do Hélio Gaspari. São 5 volumes hoje. Chegou ao 5º volume, eu acho. Eram 4, classicamente eram 3, foi para 4, agora é 5. Ou 4 ou 5, eu não lembro direito, eu tenho 4 volumes aqui. Da ditadura, o Hélio Gaspari, ele faz um trabalho muito interessante. Ele recompõe de uma forma magistral o processo ditatorial no Brasil. E ele mostra como esses desgraçados, essa ideologia permanece até hoje também, viu? Entender o passado é fundamental para a gente compreender o presente. Porque nada que existe no presente está desconectado com as nossas raízes históricas. Então, se existe hoje bolsonarismo, se existe hoje fascismo, esse novo fascismo,
é por conta desse momento histórico, principalmente esse momento histórico brasileiro. E aí, para nossa playlist, vão 2 sugestões. Uma delas é Carta aos Missionários. Vocês já ouviram essa música, gente? Carta aos Missionários, de uma banda chamada Uns e Outros? Conheço. O Eliezer não conhece. Kleber com certeza deve conhecer. Não é possível. Eita! Então vamos ver. O Kleber deve estar ajeitando as crianças. Sim, sim. Ah, conhece? Pronto. Uns e Outros foi uma banda que não fez tanto sucesso, mas essa música ficou conhecida. Carta aos Missionários. Inclusive, Eliezer, é uma música muito boa. Depois dá uma ouvida. É rock anos 80. A banda é muito boa. Parecido A banda com... é Já ouvi... 80, 90. Pode falar, pode falar. Não, só falando, a banda é muito boa. Eu não sei por que eles não renderam muito, eles são muito bons. Eu sei por quê. A banda parece muito The Cure. Uma guitarrinha com a equalização do The Cure. É muito gostosa de ouvir. Essa música mesmo é muito boa. A banda não deu certo, sabe por quê? Por conta da imprensa. Desde o início, eu assisti um vídeo sobre isso. Caiu pra mim. Essas madrugadas que a gente fica passando vídeo no YouTube, caiu esse vídeo pra mim. O cara explica como essa banda ela foi desde o início atacada porque o vocalista, a crítica dizia que o vocalista queria imitar Renato Russo. Eu já tinha ouvido isso em algum lugar. Eu já tinha ouvido ele quer imitar o Renato Russo, ele dança igual o Renato Russo, ele canta igual o Renato Russo, ele quer ser o Renato Russo. E aí o que aconteceu? Renato Russo pegou o ranço dos caras. Pegou o ranço dos caras e começou a tecer uma série de críticas ao estilo musical deles. E eles revidaram. O vocalista revidou, disse que o Legião, o CD do Legião só tem música que parece ter sido feita no banheiro, que é semelhante a cocô. Falou bem assim. O CD que ele está criticando é As Quatro Estações, uma obra-prima da Legião Urbana. Ele está dizendo que as músicas foram feitas no banheiro, enquanto Renato Russo fazia cocô. O Renato Russo tanto sentiu essa crítica que tem um CD chamado As Quatro Estações ao Vivo, que é um CD duplo. Não sei se vocês já ouviram. Tá gravado. O Renato Russo tem uma hora que ele fala: essa música foi escrita no banheiro, que ele tá jogando a crítica de volta para o cara de Uns e Outros. Rolou uma treta. No final das contas, o que aconteceu? Uns e Outros se fudeu, não conseguiram crescer, a mídia caiu em cima deles, todo o trabalho que eles faziam, eles diziam que eles queriam ser a cópia do Legião, e aí a banda não conseguiu muito sucesso. E a outra música é Poema, do Cazuza, escrito para a avó dele, cantada por Ney Matogrosso. Enfim, amigos, amém. Abemos podcast. Abemos podcast. Abemos Subiu podcast. fumaça branca. Amém, né? Pouquinho 1 hora tempo. e 50 minutos. Eu queria agradecer a você que aturou a gente. Nem Felipe aguentou. Ele tá tomando um vinho para ver se aguenta ficar até o final. Porque ele também... Gente, eu mereço derretendo muito aqui. um vinho hoje. Eu queria agradecer a vocês que ouviram o episódio até agora. Você que tá aí com os fonezinhos que ouve até o final, dá o tchau com a gente. É pra você que a gente faz este podcast. E no 3 vamos dar um tchau logo, né? 1, 2, 3, tchau! Tchau. Tchau. Cemitério maldito, Felipe! Enviando gravações, continua. Cemitério maldito!